Boa noite, queridos, ou bom dia a todos aqueles que estão pela manhã, graça e paz a todos e um forte abraço a todos os nossos queridos, aqueles que nos ouvem, que não são da segunda igreja presbiteriana, mas que também estão acompanhando nesse momento a nossa programação online. E neste momento eu gostaria, em primeiro lugar, de nós estarmos orando, levando as nossas almas ao Senhor. Pai de toda graça, de toda suficiência, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos, ó Pai, de todo o nosso coração. E pedimos, ó Deus, que, ó Deus, o Teu Espírito de graça, o Teu Espírito que nos conduz, que nos inspira, ó Deus, em toda a verdade, em toda a vontade, ó Deus, em toda a suficiência do Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Esteja, Senhor Deus, alcançando, ó Deus, cada vida, cada alma, ó Deus, cada família, ó Deus, que está nesse momento, ó Pai, diante do Senhor, e que Teu Espírito esteja ministrando, falando, esteja, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, a porção, ó Deus, para as nossas almas, neste momento, em Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria, queridos, de estar compartilhando convosco em 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos estar lendo apenas o verso 1, mas ele é um texto que vai até o verso 31 do capítulo 30. E nós vamos estar fazendo considerações em todo o texto, até o verso 31, mas nós iremos ler apenas o verso 1 do capítulo 30, 1 Samuel 30, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e esta ferido e queimado. Nós vivemos e estamos passando por dias, momentos de enorme aflição. Alguém já disse que o momento que nós estamos passando como sociedade, como igreja, como famílias, só pode ser considerado, só pode ser comparado com a Segunda Guerra Mundial. Tamanha é a aflição, tamanha é a angústia, tamanha é o medo, a insegurança, a aflição se dá em todos os aspectos da vida, não somente físico, diante dessa enfermidade, diante dessa virose do coronavírus, mas ela se dá também, muitas vezes, no âmbito emocional, muitas pessoas debilitadas emocionalmente, aflitas emocionalmente, abaladas espiritualmente, na sua espiritualidade. Muitos queridos que até esse momento onde nós não podemos estar nos reunindo no templo como igreja, de certa forma, essa falta de estar em comunhão, muitas vezes também tem trazido aflição a muitos. E o texto que nós acabamos de ler em 1 Samuel, nós vemos aqui um momento onde a cidadela de Davi, onde Davi era o líder, e aqui Davi é uma representação do sacerdócio de Deus, do povo de Deus. Eles sofrem um ataque desse povo chamado Amalequitas. E diz o verso primeiro que aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag.
tomaram Ziclag e a incendiaram. No momento em que Davi e seus homens saem da cidade, esse povo, inimigo do povo de Deus, esse povo aqui que simboliza e representa esse momento de aflição, de angústia, de ataque, de desestabilização emocional, física, de insegurança, diz que eles atacam ali a cidade. Não diferentemente dos dias em que nós estamos vivendo. Talvez nós não estamos nesse momento sendo atacados por um povo, mas nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo afligidos por um inimigo invisível, um inimigo que tem desestabilizado a nossa sociedade, tem desestabilizado países, tem desestabilizado famílias, estados, cidades, comunidades, e não é diferente conosco como igreja. E diante desse texto, eu gostaria que nós, diante dele, tirássemos algumas lições para as nossas vidas, diante desse momento. Nesse texto, nós vemos aqui 6 momentos que nós podemos estar tirando como 6 momentos de oração que Davi e seu povo, ele realiza nesse momento. E poderia ser para as nossas vidas, aplicarmos nas nossas vidas, como igreja, também 6 pedidos de oração nesse tempo em que nós estamos vivendo. O primeiro pedido de oração que se faz aqui e nós fazemos com a igreja, o primeiro pedido é que o Senhor, ele preserve vidas, que o Senhor esteja sustentando, poupando vidas. E o texto nos diz que levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Nesse momento de aflição, a oração que nós colocamos diante do Senhor é exatamente aquilo que aconteceu ali com a cidade de Ziclag. Diz que eles invadiram, eles tomaram, eles levaram cativo. Foi um momento em que não teve como serem poupados daquela realidade, daquele momento, mas diz que foram poupados, não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. E esse é o nosso clamor, esse deve ser a nossa oração, o nosso pedido. Que o Senhor esteja preservando vidas, poupando vidas. Que o Senhor esteja trazendo curas, que o Senhor esteja trazendo restauração, que famílias sejam poupadas, que vidas sejam poupadas, que realmente o sangue do Cordeiro ele esteja nos umbrais das nossas casas, nos umbrais das nossas vidas, nos poupando, nos livrando, nos poupando de todo mal, como diz a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: livrai-nos de todo o mal. Então, o primeiro pedido, queridos, de oração, que o Senhor preserve vidas, esteja preservando as nossas famílias, esteja preservando os nossos filhos, esteja preservando a saúde física integral, a saúde emocional de cada um dos nossos queridos. O segundo pedido é que nós, queridos, sejamos reanimados no Senhor. A palavra de Deus, ela diz no verso 6, diz que Davi, ele ficou muito angustiado. Quando Davi chega ali no arraial, na sua cidade, e ele olha aquela situação, diz que o seu coração, ele não somente se angustia, mas diz que ele fica muito angustiado, ele fica atônito, ele é tomado por um sentimento de angústia profunda no coração, e um dos motivos é
não somente pela realidade ali ao seu derredor, mas diz que o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Não somente Davi como líder, ali como ungido do Senhor, mas diz que toda a sociedade, toda a cidade, todos estavam amargurados. E diz que cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. E eles procuravam um culpado. Eles procuravam alguém, um bode expiatório, diante daquela realidade para culpar. E neste momento, Davi como líder, ele é o alvo. E diz que o povo então falava contra ele e buscava apedrejá-lo. E diz que nesse momento de angústia, nesse momento em que Davi está angustiado, ele não debate com o povo, ele não procura culpados, ele não retruca, mas diz que Davi, nesse momento, no verso 6, diz a palavra do Senhor que Davi, ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. Diz que nesse momento Davi, ele procura forças no seu abatimento interno, no seu abatimento da sua alma. Ele não busca nas expectativas daquilo que o mundo poderia trazer. Ele não vai buscar em homens, ele não vai buscar em pessoas, ele não vai buscar nas circunstâncias, mas que Davi, em primeiro lugar, ele vai buscar o seu ânimo. Diz que ele se reanimou no Senhor, o seu Deus. E nesses tempos, queridos, em que nós estamos vivendo, é exatamente o Senhor. O Senhor é quem deve e pode e tem condições de estar nos reanimando, trazendo ânimo para as nossas vidas. O Senhor Jesus, ele diz que no mundo nós teríamos aflições como a que nós estamos vivendo, mas ele diz em seguida: tende bom ânimo, tende um ânimo pronto, tende um ânimo que ele provém do Senhor, porque ele diz que eu venci o mundo e vós vencereis também. Ele já venceu em nosso lugar e nós temos a vitória no seu nome, nós temos a vitória no seu sangue, nós temos a vitória no Senhor. Então, tende bom ânimo. Ele diz: se reanime no Senhor, não olhe para a circunstância, não olhe para o mar bravio, não olhe para as ondas, não olhe para a tempestade, mas olhe para o Senhor. E ele diz que ele vai na presença do Senhor, e na presença do Senhor ele é reanimado, ele é renovado, ali ele é sustentado, o Senhor o coloca de pé. O terceiro pedido que nós vemos, queridos, é no verso 7 e 8. O terceiro pedido é que nós estejamos conectados com o Senhor. E diz que nesse momento em que Davi, ele se reanima no Senhor, ele diz ali a Abiatar, ao sacerdote, filho de Abimeleque, ele diz: traga aqui a estola sacerdotal. A estola sacerdotal era usada apenas pelo sacerdote, pelo ungido do Senhor. Era aquele que tinha e fazia a mediação entre o povo e Deus. Hoje nós não temos um mediador terrestre. Hoje o nosso mediador é o Senhor Jesus Cristo, que está à direita do Deus Todo-Poderoso e diz que intercede por nós, é o nosso mediador. Ele diz que Davi, nesse momento, ele coloca a estola sacerdotal e ele se torna um mediador entre o povo e Deus. E diz ali que quando Abiatar traz a Davi a estola sacerdotal, então Davi, ele consultou ao Senhor. Não somente se reanima no Senhor, mas em terceiro lugar, Davi, ele está em comunhão, ele está conectado com o Senhor, ele está ligado ao Senhor, ele está diante do Senhor, ele se prostra diante do Senhor. Ele não vai consultar autoridades, ele não vai consultar homens, ele não vai consultar pessoas ao derredor, que poderia ser importante também, mas em primeiro lugar ele vai consultar ao Senhor, ele recorre ao Senhor. Senhor, diante de tal situação, diante de tal circunstância,
que foge do controle, que foge da alçada humana, o que nós iremos fazer. E como é importante, queridos, que nós estejamos conectados, que nós estejamos em intimidade, que nós estejamos na presença do Senhor, que nós estejamos constantemente consultando o nosso Deus. E o quarto pedido, que vem após a consulta de Davi ali ao Senhor, que é o quarto pedido, que as nossas orações, elas possam estar fortalecendo aqueles que estão na linha de frente da batalha. E nós vemos ali que o Senhor responde. Deus, Ele fala. Deus, Ele não se cala. Deus, Ele tem uma resposta. E a resposta de Deus para Davi é que o Senhor respondeu dizendo: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Deus está dizendo: persiga, não pare, não se acovarde, não fiquem sentados lamentando, não fiquem sentados prostrados, chorando, amargurados diante da situação, mas persiga o bando, porque certamente trabalhando, certamente fazendo, certamente se colocando à disposição, vocês os alcançará e libertará aqueles que foram levados cativos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que foram atingidos pelo inimigo. O Senhor está dizendo que Ele estará dando vitória, como diz a palavra, quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de Deus, ela diz: digo fraco, eu sou forte. E nós precisamos, nas nossas orações, o quarto pedido, que nós estejamos orando para que o Senhor esteja fortalecendo aqueles que estão na linha de frente nesse momento. Pastores, missionários, os profissionais da saúde, as autoridades, os cientistas, todos esses que estão envolvidos de uma forma ou de outra, nós precisamos orar para que eles sejam fortalecidos, para que através das suas vidas venha o livramento do Senhor. Em quinto lugar, o quinto pedido está no verso 18 e 19. O quinto pedido é para que nós possamos estar mantendo a esperança, querido, que todas as perdas materiais, elas poderão ser restauradas. Diz que assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que haviam tomado, Davi trouxe tudo de volta. E é exatamente nesses momentos, queridos, que a primeira coisa, muitas vezes, que vem ao nosso coração são as perdas. Muitas vezes a perda da saúde, a perda do trabalho, a perda principalmente daqueles que são profissionais liberais, daqueles que são empresários, nós pensamos em perda. Quando nós paramos, não podemos realizar, não podemos fazer, não podemos agir como nós fazemos naturalmente no nosso dia a dia. A primeira questão que vem ao nosso coração é como nós estaremos perdendo. E Davi olha ali para o arraial, haviam perdido seus filhos, as suas esposas tinham sido levadas cativas, os seus bens haviam sido saqueados, tomados, mas a palavra de Deus, ela diz que Deus ali, Ele restituiu. Deus, Ele deu de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam saqueado. Diz que não lhes faltou coisa alguma. E nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos manter essa esperança de que todas as perdas materiais, físicas, financeiras, em todos os sentidos, elas poderão ser restauradas em Deus. Deus é o Deus restaurador. Deus é o Deus, queridos, que
ali de 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta 10.000 homens e ainda faz com que esteja sobejando cestos cheios. É o Deus, queridos, que faz, que traz à existência aquilo que não existe. É o Deus da suficiência. É o Deus, segundo Paulo, que diz que através da glória de Cristo Jesus, é o Deus que suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É o Deus, eu creio, queridos, que não deixará faltar nada para as nossas vidas, que não haverá perda. Não haverá perda. Em Deus não há perda. Em Deus não há perda. É o Deus que restitui. E diz ali então que além daquilo que eles haviam levado, é interessante, diz que eles ainda trazem despojo. Diz que ainda foram abençoados. Diz que ainda foi acrescentado diante daquilo que eles tinham, o Senhor acrescentou. O Senhor abençoou. O Senhor fez sobejar infinitamente mais do que aquilo que eles tinham. Por isso não devemos temer, mas precisamos manter essa esperança. E em último lugar, o 6º pedido, que nós sejamos generosos sempre. Diz a palavra no verso 22 a 24, e diz que ali, em meio ao povo, então todos os perversos e malignos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher, os seus filhos, e vá embora. Porém Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. Porque a mesma parte que cabe aos que foram à batalha será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E diz que ali alguns perversos malignos, cheios de usura, disseram: olha, nós não repartiremos o despojo em partes iguais. Aqueles que foram à batalha, que batalharam, que estiveram na linha de frente, esses ficarão com mais. Aqueles que ficaram e apenas, talvez oraram, talvez ali intercederam, aqueles que ficaram com a bagagem receberão menos. E Davi diz: não, de forma nenhuma. A todos cabem uma parte igual. Todos serão abençoados. Todos receberão partes iguais. E nesses momentos, queridos, que nós passamos, a primeira coisa muitas vezes que vem ao nosso coração é nós estarmos retendo. Retendo com o medo de faltar no dia de amanhã, de não termos no dia de amanhã e muitas vezes pecarmos contra o Senhor. Deixarmos de sermos generosos, deixarmos de sermos abençoadores, deixarmos de estender a mão, deixarmos de dar ao Senhor aquilo que é do Senhor, de estender a mão para aqueles que estão necessitando, de dividir, de compartilhar. E esse não é o momento. E o último pedido é que nós sejamos verdadeiramente generosos. A palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E nesses momentos em que nós estamos passando, precisamos de um coração generoso, um coração altruísta, diferentemente desses homens que a palavra de Deus, ela diz que eram perversos e malignos, dizendo: nós não vamos dar, nós vamos reter, nós não vamos compartilhar aquilo que nós temos.
Davi diz: meus irmãos, não façam isso com aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos guardou, o Senhor nos guardou, e o Senhor entregou nas nossas mãos o bando, nos entregou nas nossas mãos, nos deu vitória diante dessas circunstâncias que vinham contra nós. E nós vamos repartir de forma igualitária. Tanto aqueles que estavam na batalha, na linha de frente, como aqueles que ficaram intercedendo, aqueles que ficaram cuidando, receberão partes iguais. Que o Senhor esteja respondendo às nossas orações. Que nós, verdadeiramente, queridos, possamos lembrar, a primeira oração, que o Senhor esteja preservando vidas. Que nós possamos, como povo de Deus, ser reanimados no Senhor, um coração animado sempre. Que possamos estar conectados com o Senhor, em comunhão com o Senhor, não perder a nossa comunhão com o Senhor, mas em plena comunhão com o Senhor a cada momento. Que possamos estar orando, fortalecendo através das nossas orações aqueles que estão na linha de frente da batalha. Que possamos estar mantendo as esperanças de que todas as perdas, elas se tornarão em bênçãos, que elas poderão, que elas serão restauradas para a glória de Deus Pai. E que nós possamos ser generosos sempre. Talvez generosos muito mais agora, nesses momentos. Não sermos perversos e malignos, mas termos um coração generoso, um coração que compartilha, um coração que verdadeiramente ele abençoa a todos aqueles que estão necessitados. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um da sua igreja para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus de toda suficiência, é o Pai de toda graça, é o Deus que ofereceu ali na cruz do Calvário a sua própria vida por amor de nós. E o Senhor prova esse amor, ó Deus, para conosco, esse amor que não nos abandona, esse amor que se renova nas nossas vidas a cada manhã, esse amor que nos faz deleitar, esse amor que nos faz, ó Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, manter, ó Deus, o nosso coração cheio de esperança, cheio de graça, cheio de júbilo, porque o Senhor é conosco. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, cada família, sustenta, fortalece, Pai, em nome de Jesus, esteja sobre tudo, ó Pai, fortalecendo na Sua graça e pelo Seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos, em Cristo Jesus.